Seja bem-vindo ao Ouro Porco, o canal de dois amigos que tem muito a falar e pouco a acrescentar. E hoje o tema do vídeo é: até onde vai a credibilidade de um técnico? Eu vou desenvolver com vocês aqui a minha teoria, a minha percepção sobre como isso é diferente, analisando Abel Ferreira e Felipe Luiz, respectivamente, com Palmeiras e com Flamengo. Mas antes de entrar nessa análise, é importante a gente lembrar, né, que para as duas equipes tem jogos importantes nesse final de semana. O Flamengo joga, olha que absurdo, joga o absurdo, a sua absurda sobrevivência no Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa. Chance ainda de disputar aquele constrangedor quadrangular final ali, que adicionaria mais 6 datas ao calendário para fugir do rebaixamento do Campeonato Carioca. Quem diria, né? O campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vice-campeão mundial. E o Palmeiras enfrenta pela 7ª rodada do Campeonato Paulista o Corinthians, embalado aí pelo título da Copa do Brasil, da Super Copa do Brasil, em cima do Flamengo, e o Palmeiras vindo de um ano muito ruim, principalmente no confronto direto contra a equipe do Parque São Jorge. Então, esse final de semana ele vai ter jogo importante e ele também responde um pouco ao vídeo que o Sequeto fez na quarta-feira, falando exatamente sobre o quê? Quem que vinha mais pressionado, né? Quem mais pressionado durante esse ano? Abel Ferreira ou Felipe Luiz? E a gente conseguiu ver no desenrolar da semana que sim, Felipe Luiz está mais pressionado que Abel Ferreira, pelo menos nesse recorte aqui de começo de ano, porque os resultados do Palmeiras são melhores, o Palmeiras está mostrando alguma evolução. Essa semana ganhou um presente aí, né, John Arias chegando para compor o já forte elenco do Palmeiras, e o Felipe Luiz, com o Maracanã cheio, com a torcida dando apoio, não conseguiu vencer o Internacional, enquanto o Palmeiras goleou o Vitória, né, 5-1, o Flamengo ficou num xoxo e de baixo desempenho, 1-1, contra o time de Porto Alegre. E para a gente começar essa análise aqui da relação das torcidas com os seus técnicos de futebol, vamos começar aqui pelo Palmeiras, né, na figura de Abel Ferreira. Abel Ferreira, desde que chegou, né, ele bate no peito, né, ganhei acho que 10, 13 títulos aí pelo Palmeiras. Se o Sequeto estivesse aqui, ele teria esses números de cabeça mais fácil. E criou-se uma mítica do Abel em cima, tanto da imprensa quanto da própria torcida do Palmeiras, ou pelo menos de parte, ou de boa parte da torcida do Palmeiras, onde o Abel Ferreira, com o escudo, e um importante escudo, dos títulos conquistados aí, né, Paulista, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, enfim, um cartel muito interessante que ele tem, criou-se o abelismo, né? Ou seja, essa mítica que o Abel tem um plano, que o Abel é frio, que o Abel, mas ele tem um coração quente, né? Aquele negócio que o Palmeiras fica fazendo, e que o Palmeiras sempre vai conseguir dar a volta por cima. Só que nos últimos 2 anos e meio, talvez, vamos dizer assim, esse Palmeiras não existe mais. Continua sendo um Palmeiras muito guerreiro, Palmeiras que continua disputando os títulos, mas os títulos não vieram. E a partir do momento que o Abel não abandonou o Campeonato Brasileiro do ano passado e perdeu para o Flamengo, perdeu a final da Libertadores também para o Flamengo, esse escudo parece que foi quebrado. E a gente acompanhou as mídias, principalmente as mídias alternativas palmeirenses, né, se organizaram para começar a cobrar o Abel igual qualquer outro técnico brasileiro foi cobrado. E se a gente fazer um recorte de Palmeiras, ídolos tão importantes quanto Abel Ferreira na história do Palmeiras, né, Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari, eles caíram por muito, mas por muito menos que o Abel Ferreira. E o palmeirense que sempre também foi, né, a turma do amendoim, né, o palmeirense que sempre foi um torcedor muito exigente, sempre cobrou muito, não só de jogadores, né, mas também de seus técnicos, de diretoria. Parece que esse modo está voltando a tomar conta da arquibancada, das redes sociais, do papo de dia a dia, e a gente vê um Palmeiras agora, hoje 7 de fevereiro, quando eu estou gravando esse vídeo, um Palmeiras que parece que vai conseguir responder a essa pressão. Se a qualidade do jogo do Abel vai mudar, ainda acho cedo, porque o Abel ainda não teve grandes desafios esse ano, mas eu acho que assim que começar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro for andando, lembrando que o Palmeiras ele teve um jogo contra o Vitória agora, e foi um jogo relativamente fácil,
Então, ainda a ver como que será feito do Palmeiras e como essa relação do palmeirense com o Abel vai ficar. Se o resultado continuar vindo, mas o futebol continuar aquele futebol de ligação direta, aquele futebol que a torcida não gosta, passa o pano ou a cobrança continua? Vamos ver. E agora, vamos falar aqui do meu clube, o Clube de Regatas do Flamengo, que a relação da torcida é completamente diferente. Eu acho que o único técnico que teria esse escudo, ou próximo dele, seria o velho Jorge Jesus. Desde a saída dele, sempre fica, quando troca de técnico, fica aquela, Jorge Jesus, Jorge Jesus, Jorge Jesus. Ou seja, é o único técnico que eu vejo que aconteceu isso no que eu acompanho de história do Flamengo, né? A torcida sempre cobrando a volta. Porque o flamenguista nunca teve muito isso que aconteceu com o Palmeiras agora, né? O flamenguista nunca foi abelista, nunca foi carlinista, Paulo César carpegianista, Paulo coutinhonista. Não, o flamenguista sempre foi flamenguista. Então, a nossa relação sempre foi de uma cobrança muito pesada, muitas vezes desproporcional à situação real que o clube está passando, mas a gente nunca teve essa de passar muito pano para técnico. E o Felipe Luiz, já agora, está experimentando essa parte que ele ainda não tinha visto da torcida. Ele sofreu um período ali de alguma pressão ali no ano passado, quando o Flamengo tropeçou em algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas rapidamente os resultados voltaram e ele conseguiu se sagrar campeão. Ele tem um cartel muito impressionante, ele ganhou todos os títulos que dava para disputar, menos os mundiais, né, o Mundial do meio do ano e o Mundial no final do ano, mas tudo que a nível sul-americano ele ganhou. Então, o Felipe Luiz já era um ídolo para muita gente como jogador, se tornou um ídolo como técnico, mas um começo de ano ruim, onde ele nem estava na frente dos meninos, né? Ali nas primeiras rodadas do Carioca. E os quatro resultados ruins contra São Paulo, Fluminense, Internacional e Corinthians já colocam o Felipe Luiz no que eu digo, não numa corda bamba, mas já o colocam como questionado. Aquele negócio do Pardal, voltou, estagiário, a crítica já muito pesada em cima dele. Um jornalista que eu gosto muito, né, o Mauro César, falou, cara, se critica o planejamento, mas dava para fazer o quê? Dava para fazer muito diferente do que o Flamengo fazia? E aí ele faz a pergunta para todo mundo e ninguém consegue respondê-lo, né? Então chama a atenção o Flamengo, que ainda tem aquela casca tática do time do ano passado, de tentar espremer o adversário, roubar a bola, a saída de bola, manter a posse de bola o quanto possível e fazer o máximo de gols. A tática está ali, mas não tem físico. Os jogadores importantes, principalmente a Arrascaeta, você vê que ele está muito abaixo. E a torcida não aceita. A Arrascaeta, ídolo da torcida, está no panteão de cima do Flamengo. 25 gols no ano passado, melhor jogador, rei da América, aquela coisa toda. Começou mal, é pau nele. A relação sempre foi essa. Então, pelo menos nesse recorte, desde Abel Ferreira para cá, eu vejo essa diferença fundamental. O flamenguista se mantém flamenguista. Ele não fica passando pano para técnico. O palmeirense, obviamente, ele continua palmeirense, mas ele tem uma blindagem muito, muito grande em cima do Abel Ferreira, achando talvez que se o Abel sair as coisas piorem. Não necessariamente. O Flamengo foi campeão de 3 Libertadores com 3 técnicos diferentes. Então, acho que essa é a diferença fundamental da torcida. Mas o palmeirense já está mudando seu comportamento e cobrando mais do Abel, tanto em rede social quanto no estádio. E eu queria saber de você aí que nos acompanha, qual é a sua relação com o técnico do seu time? Passa o pano se tiver bom, não passa o pano mesmo que as histórias estejam vindo, mas o desempenho não estiver bem? Eu quero que vocês deixem nos comentários qual é a sua relação. E também se inscrever nas nossas redes sociais, né? Além do YouTube, estamos disponíveis no Instagram, sempre ali fazendo uma gracinha, um vídeo mais curtinho, um comentário, um texto, porque a gente tenta sempre ter conteúdo para vocês consumirem no Ouro Porco. Então, esse foi o vídeo do Sabadão. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Bom final de semana para vocês e valeu!